Olá, meus caros alunos. Estamos de volta com a nossa aula e dentro do tema que legado queremos deixar, como nós falamos na primeira aula, agora nós vamos trabalhar com o subtema investindo tempo na família. Mas antes vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que esteja abençoando a nossa aula, Senhor. Que tudo o que nós estivermos fazendo, estejamos fazendo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que seja útil para podermos fazer o crescimento, Senhor, fortalecimento e principalmente o desenvolvimento da Tua igreja dentro da família, Senhor. Te rendemos graça em nome de Jesus. Amém. Na aula passada, nós falamos de dois personagens bíblicos, Abraão e Ezequiel. Como o legado de Abraão permanece até hoje, nós somos filhos de Abraão, e como ele conseguiu transmitir às outras gerações o seu legado. E Ezequiel que não conseguiu fazer isso, aquela fé pungente que ele tinha, essa fé sincera, que transformava, que lutava e fez uma grande reforma no seu povo. Ele não conseguiu passar esse legado para os seus filhos. E seu filho Manassés foi um dos piores reis que Israel teve. E eu me lembro que nós comentamos quais eram as possibilidades. E eu vou falar nas próximas aulas, eu e a Ruth, sobre como nós podemos fazer o que está ao nosso alcance, sempre lembrando daquele texto que está em Coríntios. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento sempre será Deus. A palavra final e a vontade é de Deus, e nós somos cooperadores, nesse mesmo texto diz, de Deus. Que nós sejamos cooperadores, e é isso que nós vamos estudar nos próximos momentos. E um dos fatores principais, quando eu estive estudando sobre esta relação, sobre pais e filhos, como podemos deixar um legado, sempre recaiu num fator chamado tempo, investir tempo. E nós vamos trabalhar um pouco mais com isso. E um texto que me chamou a atenção, um texto muito conhecido, de Deuteronômio, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Vamos lê-lo? Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É um princípio básico desde que o mundo é mundo. Para você ter sucesso em qualquer coisa, você tem que investir naquilo. Uma vez perguntaram a um pianista famoso e disseram para ele: eu daria minha vida para tocar como você toca. Ele disse: pois eu dei. Exatamente assim, para você ter sucesso em qualquer coisa, você tem que investir naquilo. Não cai do céu. Tudo tem que ter investimento, tem esforço, tem que ter sangue, suor e lágrimas. Por isso, estamos começando com esse nosso primeiro fator para deixar nosso legado. Investir tempo na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos. E por que eu comecei com o fator tempo? Porque é o mais difícil de todos. É o que realmente exige mais de nós. Exige mais disciplina, exige mais cuidado, exige maior atenção e às vezes é o que nós temos muita dificuldades para darmos porque até não temos muito tempo na vida. Às vezes trabalhamos demais, às vezes estamos preocupados com muitas coisas, mas nos esquecemos que nós temos que também gastar a nossa vida na nossa família. Primeiramente, temos que ter em consciência a importância do tempo. O tempo é um tesouro que Deus deu para nós, mas é um tesouro que vem com cristais muito finos e delgados. Ele se quebra, ele se perde facilmente. Então, se você não tomar cuidado, você desperdiça muito tempo e faz pouco. E principalmente, às vezes, nós não percebemos que nós
deixamos esse tempo escapar dos nossos dedos. É um tesouro extremamente importante. Há muitos anos eu vi num programa de televisão um artista falar sobre o tempo e eu achei muito interessante. E agora, pesquisando, eu consegui encontrar. E eu vou mostrar para vocês. Só pedir desculpas pela qualidade de imagem, que é bastante antigo e era muito ruim a qualidade de imagem. Vamos vê-lo? Um banco, o banco da vida. Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Que para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. De um dia, pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não vêm a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, que é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde. Eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Agora, o ontem é história, o amanhã um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente, presente de Deus. Então nós vemos nesse texto que o autor leu, que mesmo o mundo reconhece que o tempo é uma dádiva que Deus nos deu. Por isso, Paulo em Efésios 5,16 diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós temos que remir nosso tempo. E principalmente, aprendemos a gastar com sabedoria na nossa casa, na nossa família. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: qual é a tua prioridade de vida? Se a tua prioridade de vida é ter sucesso profissional, ou é lazer, gastar tempo com lazer, viajar o mundo inteiro, em algum esporte, ou profissionalmente crescer na empresa, e você sabe que isso vai consumir quase todo o tempo da tua vida, é bom você pensar se vale a pena você constituir família. Ou então, encontrar uma esposa ou um marido que tem o mesmo projeto. Na hora de ter filhos, a coisa muda. Porque agora você não tem, né? A criação não é uma coisa que Deus coloca na tua mão e fale, arranje uma empregada, uma babá e te vire. Não. Você tem uma obrigação. E como eu falei como cristão, de transmitir o teu legado de fé. E para você transmitir o teu legado de fé, você tem que principalmente fazer com que teu filho queira ser como você. Senão, ele não vai seguir os teus passos. O problema de Ezequias foi exatamente esse. Ele foi um grande homem, um homem admirável. Possivelmente todas as pessoas, todos os religiosos da época, todas as pessoas de bem, de fé, admiravam Ezequias. Mas, como diz aquela brincadeira, entrou um boi na linha, e nós não sabemos por que seu filho de forma nenhuma quis seguir os passos do pai, nem seguir a fé. Sinal que a fé de Ezequias não foi impactante para Malaquias. Ela deveria ter sido impactante. Já a fé de Abraão foi impactante para Isaac. E Isaac viu coisas. Isaac quase foi morto pelo próprio pai numa prova que Deus fez a ele. Mesmo assim, Isaac seguiu e queria ser igual ao pai dele. Então, o legado que você deixa está muito baseado naquilo em que você investiu. Que talvez diferencie os dois. Uma das coisas que eu falo para o pai moderno é tempo. Quem quer um pai que está sempre ausente? Quem quer seguir uma mãe que está sempre trabalhando?
às vezes, essa decisão de dar mais tempo para o filho exige sacrifício. Às vezes exige que você se atrase profissionalmente, atrase intelectualmente, às vezes exige que você tenha salários menores, tenha uma ascensão menor profissional, mas não se esqueça que quem ganha uma alma ganha o mundo inteiro. E se nós ganharmos a alma de nossos filhos, nós ganhamos muito mais que qualquer fortuna que nós temos feito na vida. Nós ganhamos o mais importante. Saberemos que daquele momento, aquele filho nosso viverá para nós não só nos 80 anos de vida que nós temos aqui, e que ele tem aqui, mas na nossa eternidade estaremos juntos. Eu já comentei aqui também um caso que eu vi há muitos anos, de dois pais, dois empresários muito bem sucedidos na vida, conversando, e um conversava com o outro: olha, a semana que vem eu estou levando a minha filha para o altar. O outro falou: meus parabéns. Nisso o outro começa a chorar. Ele falou: você está chorando? Você não vai levar a tua filha para o altar? Aí ele disse: rapaz, ela está com 22 anos, eu vou casá-la, mas eu desconheço, não vi crescer, não vi as fases da vida dela. Eu vou levar uma estranha para o altar, e ela é minha filha. Então seria duro nós temos que falar isso. Gastei o meu tempo naquilo que não é importante. Outra coisa que é primordial, nós sabemos, é que nós temos que gastar o nosso tempo com qualidade. O que eu quero dizer com isso? Existe uma teoria, principalmente em livros norte-americanos, fala sobre tempo de qualidades. Ele diz assim: você não precisa dar muito tempo não, desde que você dê tempo de qualidade. Ou seja, se você der 2 minutos de qualidade, é melhor do que 10 horas sem qualidade. É claro que se você estiver em casa, ficar o dia inteiro, ou você ter a noite, ou ter um período do dia, um fim de semana com o filho, e você, em vez de estar com o filho ou com a esposa, você está assistindo televisão, assistindo jogo de futebol, assistindo novela, ou fazendo qualquer outra coisa, vendo o celular, vendo internet, ou fazendo qualquer serviço que sistematicamente roube o tempo, aí você não está dando tempo de qualidade. É melhor que você estivesse fazendo outra coisa. Não quer dizer com isso que você não pode fazer nada. Às vezes nós temos serviço em casa, às vezes nós temos atividades, temos que fazer a manutenção da casa, subir em telhado, arrumar a tomada. Mas uma ideia que eu posso te dar é, dentro do possível, dependendo da idade, que você tente fazer isso conjuntamente com o teu filho, ou ele do teu lado. Se você tiver que fazer um serviço de arrumar uma garagem, dentro da proteção, para ele não se machucar nem nada, leve teu filho, deixe com ele, vai trabalhando junto com ele. Ele vai adorar fazer isso. Ele vai gostar de fazer isso. Outro conselho que a gente sempre pode dar, que eu aprendi com a minha experiência e também com os estudos e convendo com outros pais, é que você tem que sempre, dentro do possível, entrar no mundo dos teus filhos, de cônjuge, conhecer os seus gostos e afinidades. Nós estamos num choque de direção muito grande atualmente. Eu, por exemplo, sou de uma geração em que não tinha videogame, não tinha internet, não tinha vários jogos. E hoje, todo adolescente, todo jovem praticamente, todo garoto, passa o dia inteiro com o celular na mão fazendo joguinhos e vendo internet. Então é um outro mundo. Então, se você puder, em vez de você impedir, tentar fazer uma interação com ele, algum jogo, aprender com ele, brincar com ele, jogar com ele. É claro que existem limites e você tem que também explicar que até para ele ver e jogar, ele tem que ter limites. Mas, se você for uma pessoa que estiver junto com ele, for um companheiro, vai ser muito mais fácil você impor esses limites. Conheça seus gostos, né? O que ele quer fazer além de internet, o que ele gosta, o que ele não gosta. Mostre para eles alguma coisa da sua vida também. Eu às vezes levava os meus filhos para empinar papagaio. Hoje, pipa, papagaio. Hoje quase nenhum garoto faz isso, muito difícil. Mas no meu tempo a gente fazia, eu levava.
mostrei como rodar peão, coisa assim. Então, qual é a intenção disso? É você se tornar, para ele e você mesmo, o melhor amigo do seu filho. Aquele que ele vai sempre lembrar como seu melhor amigo, aquele que estava sempre do seu lado. Esteja sempre disposto a ajudar, a conversar. E também saiba que você tem que respeitar o tempo dele. E momentos em que ele vai querer, não vai querer falar com você. O do adolescente tem sua vida própria, ele tem seus segredos, aprender a respeitar. E às vezes, se você sentir algum sinal de alarme, de perigo, tentar entrar, mas se não conseguir, tentar alguém que ajude. Mas sempre mostrando que ali tem um amigo. Deixe eles errarem e acertarem. Eles erram e acertam, como nós erramos e acertamos. Deixe viver a sua vida. Fato especial, e eles têm que sempre lembrar que você é pai ou é mãe. Ou seja, você é amigo deles, mas em certos momentos, peraí, eu sou teu pai e sou tua mãe. Você tem que me obedecer, você tem que me respeitar. Você tem que me tratar como pai e mãe. Agora, nesse momento, vamos esquecer que somos amigos e vamos lembrar que somos pai e mãe. Claro que você não vai dizer isso, mas vai ter certos momentos que você vai ter que mostrar a sua autoridade. E é importante. Eles estão esperando que a sua autoridade seja manifesta. Se você não manifestar a sua autoridade de pai nos momentos corretos e certos, ele não vai querer ser igual a você. Vai pensar, meu pai não tem nenhuma autoridade, eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa de autoridade. Mas o mais importante desse tempo em que você vai gastar com seu filho, eu falei de tempo com qualidade, mas esqueci de dizer que tempo de qualidade também é período de tempo maior, não é tempo de qualidade de 5 minutos por dia. É gastar tempo realmente. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o teu filho convivendo com você, ele vai conhecer que é uma vida cristã na prática. Isso que é importante. Talvez o que faltou com Ezequiel, botar o Manassés do lado dele e mostrando o que ele fazia. Talvez os seus hábitos de rei, e não entendeu que uma criança precisa aprender do pai. Que um filho, uma filha, precisa ver a fé do pai e da mãe de uma forma prática. Jesus nos deu exemplo de como ensinar sobre vida, principalmente vida espiritual, com seus discípulos. Ele teve o que nós chamamos de um ensinamento peripatético, ele vivia ensinando os discípulos. E assim nós devemos fazer, dentro do possível. Aquele texto fala assim, coloque no umbral da porta, ponha escreva, ponha na roupa, ponha coisas que façam ele lembrar de Deus. Então, invista tempo em levá-lo a Deus. Eu não quero dizer que você vai ficar pregando a Bíblia o dia todo. Você vai afastá-lo se fizer isso. Mas é assim, se você for uma companhia, for um amigo, ele vai ver na sua vida o que Cristo fez e está fazendo. Ele vai conhecer teus erros, vai conhecer tuas qualidades, vai compreender a dinâmica de uma vida cristã. Ele não vai ter aquele problema de que muitos filhos falam, meu pai na igreja é uma coisa e em casa é outra. Porque às vezes o pai ele só vê o pai em certas circunstâncias e só vê no momento ruim. Então, se ele tiver dia a dia, ele vai ver quando você erra, quando você peca, quando você pede perdão. Ele vai estar do teu lado e ele vai perceber a dinâmica de uma vida. E isso vai fazer com que ele queira ser igual a você. Portanto, meus amados, se nós investimos tempo com nossa família, principalmente, eu dei ênfase mais à criação de filhos, pai com filho hoje, nós vamos ter, sim, um retorno. E esse retorno, basicamente, vai ser positivo. E esse retorno vai ser trabalhado por Deus, pela nossa fidelidade a Deus a seguir uma das suas maiores ordens, ter cuidado da nossa própria casa. Deus prometeu que Ele nos abençoaria por isso. E os seus filhos serão filhos melhores, serão cidadãos melhores, profissionais melhores, pessoas menos frustradas. Quantos jovens e adolescentes nós temos visto que têm problemas de relacionamento,
ou até psicológico, de ansiedade, depressão. Alguns jovens caem nas drogas por uma carência afetiva vinda da falta de companhia dos pais, da presença dos pais e basicamente da presença do pai. Isso pode ser evitado com a tua presença e com a tua disposição de gastar tempo com eles. É uma obrigação não só, né, como cristão, mas como ser do que existe no mundo. Mas principalmente como cristão. Se nós formos fiéis a Deus e levarmos essa fidelidade de uma forma vivencial para os nossos filhos, seremos abençoados por Deus. Por hoje é só e até a próxima aula. Que Deus os abençoe.